A vitória do Corinthians diante do Racing reuniu Rodrigo Garro e Igor Coronado juntos na armação da equipe treinada por Antônio Oliveira. E mostrou que sim, essa dupla pode funcionar, e muito bem no Corinthians da temporada 2024. Campinho na tela então para ilustrar a formação inicial do Corinthians e alguns detalhes do ponto de vista tático desse jogo, que foi muito interessante. O Corinthians jogou muito bem diante do Racing, era uma disputa direta pela liderança da chave, o Corinthians venceu o adversário uruguaio e com isso passou em primeiro lugar. De saída, o 4-3-3 usual aí do Antônio Oliveira, invariavelmente o time joga dessa forma, né, nesta formatação, mas com algumas peças diferentes, né? Ele vem provando, principalmente do meio para frente, né? A defesa está bem estabelecida com a dupla Félix Torres e Kaká, Fagner e Hugo nas laterais, agora o Carlos Miguel no gol, e o meio campo também fixado, com Raniel, Bidon e Garro. A frente, né, do Corinthians passou por algumas mudanças nesse período, desde a chegada do Antônio Oliveira, até por alguns testes, né? Yuri Alberto e Pedro Raul juntos. Depois o Romero pelo lado direito, já teve o Romero como centroavante. Natural, né? É um trabalho que tem pouco tempo ainda, 3 meses mais ou menos, que o Antônio Oliveira está treinando o Corinthians, então é natural que passe por alguns testes e que prove algumas formatações. Para o jogo contra o Racing, desde cedo a notícia, a novidade, né? Era o Igor Coronado escalado como titular pelo lado direito, como esse meia aberto por aqui, como já jogou o Yuri Alberto, como já jogou o Romero, né? Yuri Alberto e Romero mais com a dinâmica de ser um segundo atacante, o Coronado naturalmente seria um armador a mais, né? E esse era o grande ingrediente desse jogo do Corinthians, tentar observar, entender como ele e o Rodrigo Garro poderiam render juntos, né? O Corinthians tendo nesse 4-3-3, a partir das variações ofensivas, uma dupla de jogadores na criação das jogadas. O Racing veio com uma linha de 3 zagueiros, 5 jogadores no meio campo, mais 2 atacantes, e foi um time que até tentou pressionar, né? Tentou subir marcação em alguns momentos no começo do jogo, recuperou algumas bolas, gerou algumas oportunidades perigosas, né? Foi um time que incomodou, sim, o Carlos Miguel, ele precisou fazer algumas boas defesas, mas de uma forma geral, dentro do que foi o jogo, não foi um time que conseguiu competir, né, os 90 minutos contra o Corinthians. Iniciando então aqui, né, na nossa análise e os movimentos feitos pelo time do Antônio Oliveira nesse jogo, a gente pode começar pela saída de bola, que tem alguns pontos interessantes, né? O Corinthians sempre vai construir com uma saída de bola que a gente chama de sustentada, que tem muita gente para sustentar esse primeiro passo, por isso esse nome, né? Então, a bola saindo dos pés aqui da dupla de zaga, né, a partir da dupla de zaga tem o Hugo como uma opção de apoio e o Fagner como uma opção de apoio, os dois laterais muito próximos dos dois zagueiros. E aí esse primeiro passe tem aqui o Raniel também como uma opção. Quando o Corinthians consegue subir no campo, esses laterais se comportam de forma muito diferente, né? O Fagner vai apoiar um pouco mais, ou o próprio Mateuzinho, Matheus França, enfim, que acabou entrando até ainda dentro do primeiro tempo, né? São jogadores diferentes, os dois, né? Mas o perfil do lateral direito é de mais apoio nesse corredor, até para que o Igor Coronado possa deixar o lado e centralizar um pouco mais. Enquanto que o Hugo, do outro lado, vai vir para uma faixa um pouco mais central, justamente para ter o Wesley bem aberto, né? A gente tem até uma imagem que mostra isso, os 4 jogadores da defesa bem próximos nessa construção, nesse primeiro passe, né? E a partir daí, as variações. Esse trio de meio campo tem algumas coisas bem importantes no estilo de jogo do Corinthians, né? O Antônio Oliveira trabalha muito atacar o espaço, então gerar ali uma troca de passes para que o Bidon possa atacar o espaço vindo de trás, para que o Garro possa atacar esse espaço vindo de trás, o Coronado, né, jogando nessa função para ser um meia a mais, a mesma coisa. Então, várias vezes a gente pode observar dentro do jogo uma troca de passes com o Hugo pelo lado esquerdo numa faixa um pouco mais central e a liberdade para o Breno Bidon poder se aproximar dos homens de frente, né? A gente até tem uma imagem também que ilustra um pouco isso, essa progressão do Breno Bidon muito destacada pelo Antônio Oliveira. O Breno Bidon, aliás, é um capítulo à parte dentro desse Corinthians, né? É um jogador muito jovem, mas com muita inteligência nos movimentos. Muitas vezes abre aqui um pouco mais pelo lado, né? Até para dar a possibilidade do próprio Raniel apoiar um pouco mais, é algo que acontece dentro do jogo, do próprio Hugo aparecer numa faixa um pouco mais central. Muitas vezes é ele quem vai infiltrar. Em alguns outros momentos, quando a jogada se oferecer para o Garro infiltrar, ele vai centralizar para ser uma opção de passe. É um jogador que tem muita leitura de jogo, né? Mesmo muito jovem, é muito interessante observar a leitura que tem o Breno Bidon, um jogador muito inteligente nessa equipe do Corinthians. Toda essa dinâmica, né, com o Hugo um pouco mais por dentro, o Breno Bidon progredindo nesse espaço vazio, tem também a ideia, né, como um complemento, de ter o Wesley bem aberto pelo lado esquerdo, junto à linha lateral. Qual é o forte do Wesley? A jogada de 1 contra 1, a jogada individual, o drible, a progressão em direção ao gol.
Então, receber bem aberto para partir para cima potencializa muito o seu jogo. Melhor do que, por exemplo, se ele jogasse numa faixa mais central aqui, com o Hugo dando largura, né, abrindo o campo pelo lado. Se o Hugo abre o campo, o Wesley vai ter que jogar numa faixa um pouco mais por dentro, mais encaixotado, com menos espaço, não é tão a dele. Por isso essa dinâmica do Hugo mais por dentro e o Wesley bem aberto, para receber colado a linha lateral e partir para cima. O lance do segundo gol, por exemplo, é uma jogada individual dele, que vai encontrar o Yuri Alberto dentro da área para fazer a finalização. Outro jogador muito impactado também pelo estilo de jogo com o Antônio Oliveira. Muitas vezes, né, no passado recente, o Yuri foi uma referência no Corinthians, e ele não é esse jogador de dar profundidade, né, empurrar a linha defensiva para trás, de fazer pivô em vários momentos. O Yuri é um jogador que vai muito bem quando ele tem um espaço para infiltrar, seja para fazer um facão, seja para atacar o espaço entre lateral e zagueiro, entre os dois zagueiros. Ele vai muito bem nessa jogada de velocidade, né? Até algumas imagens do jogo mostram passes do Igor Coronado para o Yuri Alberto. Muitas vezes o Yuri recuava um pouquinho para tentar trazer junto com ele um defensor e gerar essa vantagem para ele ganhar na velocidade, né? Com o passe do Coronado numa faixa mais central. Essa jogada se repetiu muito dentro do jogo. São jogadores que se combinam muito bem dentro dessa ideia, né? Tanto o Garro quanto o Coronado tem esse bom passe entre as linhas de marcação, esse bom passe que procure o atacante em velocidade. Se o Yuri jogasse preso na referência, de costas para o gol, ele não teria essa possibilidade de receber um passe em profundidade e atacar na velocidade essa última linha defensiva, aparecer na área para conseguir as finalizações, né? Ele é um jogador que faz muito bem esses movimentos. Podem perceber que na maioria das jogadas perigosas da equipe do Corinthians, que tem o Yuri Alberto participando, é claro, ele faz esse movimento, dá um passinho para trás muitas vezes quando a jogada está se desenhando e aí vai infiltrar no espaço vazio para conseguir as finalizações, né? Um jogador que vai muito bem nesse sentido. E as combinações muito boas entre Coronado e Rodrigo Garro. Eu acho que é uma questão para o Corinthians, obviamente o Antônio, né, observar com o tempo como esse jogador vai reagir a uma sequência maior de jogos. É um atleta que não está acostumado a jogar no nível de jogos no sentido de sequência, né, no futebol brasileiro, 50, 60 jogos numa temporada. Ele não está muito habituado a isso, pode ter algumas fragilidades físicas nesse sentido. É um jogador que pode ser preparado para momentos específicos, jogos como esse, em que o Corinthians vai ter muita posse e necessidade de criar. É óbvio que é irresistível você tentar ter o Coronado no final de semana, por exemplo, de novo nessa dupla com o Garro, já que eles se entenderam muito bem. Mas eu acho que ter o Coronado como um diferencial vai passar por cuidar bem dos minutos dele em campo. Eu não acredito que o Coronado seja um jogador para jogar 90, quarta e domingo, quarto e domingo, quarto e domingo. Nessa batida pode ser perigoso para ele do ponto de vista físico. Mas bem preparado para cenários específicos, ele pode ser um jogador muito útil para o Corinthians nessa dupla com o Rodrigo Garro. Os dois são armadores, porém têm características muito diferentes. O Garro preenche essa faixa mais central, né? É um jogador que ajuda muito sem a bola, combate, desarma, vence duelos. O Coronado é mais o cara que vai se movimentar nesse espaço, né, nessa zona mais central, partindo do lado direito, e vai dar aquele último passe, ou vai jogar numa região mais próxima do gol, como no golaço que ele fez, por exemplo, em que ele sai fazendo fila e bate na saída do goleiro. É um jogador que pode ser muito importante para o Corinthians, repito, se o Corinthians cuidar bem dele no sentido dos minutos, de entender os momentos em que ele deve jogar, nos momentos em que ele deve ser preservado, de tirar talvez ele durante o jogo. Não tenho dúvida de que pode ser alguém muito importante dentro dessa temporada, mas acho que é importante fazer essa ressalva, num dia que ele joga tão bem ao lado do Rodrigo Garro, uma atuação que deixa muito contente a torcida, que deixa com muita expectativa a torcida, de que ele é um jogador que precisa ser cuidado de forma bastante específica para que ele possa ser ainda mais importante ao longo dessa temporada. O Corinthians vai evoluindo aos poucos com o trabalho do Antônio Oliveira, são muitos jogos, o elenco não oferece tantas possibilidades assim, não é um elenco tão grande, mas dentro do que é possível fazer com esse time, do que é possível este Corinthians entregar, tem sido um time em evolução, nos movimentos, na ideia de jogo, na competitividade, do ponto de vista de organização com e sem a bola, e com os resultados também. O Corinthians vai vencendo mais e vai dando um sinal positivo para uma temporada que começou tão turbulenta, que tem tantas questões fora de campo e que tem muitos problemas de uma forma geral. Mas dentro do campo, olhando para o que a equipe tem produzido para o trabalho do Antônio, o resultado tem sido bastante satisfatório nesse momento da temporada.